Bom dia a todos que aqui nos encontramos, os nossos queridos internautas, os espíritos desencarnados, todos esses amorosos espíritos da nossa casa, que aqui estão desde cedo, já arrumando toda a ambiência para que essa reunião pública possa acontecer sempre favorável a todos nós que aqui estamos. A gente vai lembrando os avisos da nossa casa, que nós temos os estudos aqui na casa de domingo a domingo. Domingo, inclusive, às 17 horas, tem o livro da Dona Ivone Pereira. Aqueles que quiserem, é live, mas também é presencial. Nós temos live, temos cursos presenciais. Aqueles que quiserem vir estudar conosco serão muito bem recebidos. Aqueles também que quiserem conhecer a nossa obra social, que leva o nome do nosso querido Antônio de Aquino, a nossa obra social funciona aqui na casa todos os sábados a partir das 8 horas da manhã, onde tem atendimento para os bebês, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes e para as mães. Aqueles que quiserem e puderem vir conhecer essa obra também serão muito bem recebidos. Nós realmente precisamos tanto da ajuda material para a nossa obra social, como da ajuda de mãos, né? Vamos dizer assim, pessoais, da pessoa, para estar junto aos assistidos, para ali passar experiência, para ajudar na evangelização. Todos aqueles que puderem e quiserem podem vir. E a gente lembra também que a nossa obra social atende as famílias com cestas básicas. Aqueles que puderem contribuir, nem que seja com 1 quilo de sal, porque o sal é que dá sabor à cozinha, não é isso? Podem trazer qualquer coisa, nós aceitamos. Roupas, calçados, medicações dentro da validade, nós também aceitamos, porque também tem o atendimento médico na nossa casa. E hoje o estudo será sobre o Livro dos Médiuns, é o capítulo 23 que o nosso querido Léo irá trazer, é o capítulo sobre obsessão. E o nosso querido companheiro Carlos irá fazer o comentário do Evangelho, que é o Cristo Consolador. Então, a gente vai agora ler o Evangelho, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador, que é a instrução dos Espíritos, e o item é o item 8. O item diz assim para nós: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente, por toda parte. Ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras: que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais que são o seu quinhão aqui na terra. Usai, pois, como divisa estas duas palavras: devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido
vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração trabalha melhor, a alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimentos, visto que, quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. É uma mensagem do Espírito de Verdade em Harvard, em 1863. Vamos então agora fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos até o Espírito de Verdade, que é o Mestre Jesus, para pedir a Ele como mestre, como irmão, como pastor e como médico de nossas vidas. Que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os nossos companheiros internautas, possamos ser envolvidos no amor divino, possamos ser envolvidos pela espiritualidade amiga da nossa casa, que amorosamente envolve a todos nós. Pedimos ao nosso querido altivo que possa envolver o nosso muito querido Léo e o nosso muito querido Carlos, que trarão as suas palavras hoje aqui para todos nós. Agradecemos a oportunidade, agradecemos aos nossos guias, aos nossos protetores, aos nossos anjos guardiões que nos trouxeram até este ponto de luz. E em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que nos criou por amor e para o amor, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos início à nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Como eu falei, o nosso querido Léo, nosso companheiro, irá falar do capítulo 23, que fala sobre a obsessão. 24? Gente, desculpa, é 24. E os itens são 262 a 266, e ele vai trazer a distinção entre os bons e os maus espíritos. Eu só vou ler um pedacinho do 262. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo não ocorre com a distinção entre os bons e os maus espíritos. Suas individualidades podem nos ser indiferentes, suas qualidades nunca. Me desculpem, é o capítulo 24. Que o nosso Léo seja muito abençoado. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja junto conosco nesta manhã da quarta-feira. Kardec nos traz, no Livro dos Médiuns, que é a continuação do Livro dos Espíritos, um manual, um guia prático para a mediunidade. E muitos companheiros, às vezes, se questionam de não serem médiuns, mas estudando o nosso tão querido amado Allan Kardec, todos nós somos médiuns, porque somos influenciados e nos comunicamos com os espíritos. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Como nós somos influenciados? Pergunta do Livro dos Espíritos.
os espíritos nos influenciam, nos orientam em nossas vidas? Resposta do plano espiritual: muito mais do que vocês imaginam. E como nós comunicamos com os espíritos? Toda vez, todo momento em que elevamos o nosso pensamento, num momento de prece, no momento de oração, no momento ao qual evocamos através do nosso pensamento os nossos mentores e amigos espirituais. Não é somente nessa vez que nós nos comunicamos com os espíritos, mas é uma das maneiras às quais nós não temos a mediunidade ostensiva e que nós atuamos como médiuns. Então, todos nós temos a mediunidade, seja ela mais ostensiva, seja ela menos ostensiva. Junto de Kardec, aprendemos também que os espíritos se comunicam através do pensamento. O pensamento é uma ferramenta tão poderosa e tão forte que ela emana vibrações para os nossos semelhantes. Quantas das vezes chegamos perto de algum companheiro ou uma companheira e nos sentimos como se estivéssemos com vibrações pesadas, nos sentimos com um mal-estar. Popularmente falamos que o meu santo não está batendo com o dele, mas que nada mais é do que padrões vibracionais diferentes do nosso, ou seja, o meu perante a ele, ou o dele perante a nós, né? E no estudo de hoje, falarmos das distinções entre os bons e os maus espíritos, pegamos na formação da doutrina espírita a biografia do nosso tão querido Allan Kardec, editada pela FEB em 3 livros, agora que eu esqueci o nome, são 3 autores. É uma biografia muito interessante, porque como surgiu a doutrina espírita? Kardec, um pedagogo, um estudioso da Sociedade de Paris, movimentos de teatro, movimentos de palco, das chamadas mesas girantes. As mesas começavam a levitar e ficavam girando pelo ar. Até aí, Kardec não se interessou por este fenômeno, por causa do magnetismo. Séculos passados se estudava-se muito sobre o magnetismo, e o magnetismo podia fazer a movimentação dos objetos pelo magnetismo. Sendo que um amigo conhecido de Kardec trouxe para ele o conhecimento de que as mesas estavam respondendo às perguntas. Aí, o nosso tão querido professor Rivail já falou: aí não. Se há uma causa inteligente, a consequência é inteligente. Se uma mesa não pode responder, mesmo que seja o sim e o não, as letras, um toque era A, 2 toques era B, 3 toques era C, a causa era inteligente. Chamou a atenção do nosso tão querido professor Rivail. Kardec não gostava desses eventos como espetáculos teatrais que eram na época da França. E um companheiro de estudo, conhecido catedrático, amigo dele, o convidou para uma reunião séria, na casa de uma pessoa séria,
aonde haviam-se as manifestações dos espíritos. Ali nascia a doutrina espírita. Doutrina essa que era ditada pelos espíritos, através fenômenos físicos que hoje não são mais necessários para nos chamar as atenções. Nós não precisamos mais ver reuniões de materialização, nós não precisamos ver mais reuniões de mesas girantes ou de objetos se modificarem. Nós estamos na era do conhecimento. Era essa que começou exatamente com o professor Rivail, nos trazendo a doutrina espírita. No início da formação da doutrina espírita, nosso tão querido professor Rivail, Allan Kardec, começou a fazer vários estudos com os espíritos. Vários médiuns faziam as comunicações e as respostas sobre os estudos da doutrina espírita. O primeiro questionamento que Kardec coloca é: o que é Deus? E Kardec, sendo um pesquisador, um homem da ciência, faz essa pergunta a vários médiuns de várias regiões do país, que se comunicava através por carta. Médium, por favor, fulano de tal, responda a esta pergunta. E Kardec começou a observar, recebendo essas respostas, que havia uma unicidade das respostas dos espíritos. Sabendo dessa unicidade, vários espíritos diferentes, com vários médiuns diferentes, respondendo o mesmo sentido de uma resposta simples: o que é Deus? Médiuns nos Estados Unidos, na Rússia, na Dinamarca, em todo esse propósito, falando do mesmo sentido com uma unicidade. Nosso tão querido professor Rivail entendeu que havia ali uma falange de espíritos do bem para organizar a nossa tão querida doutrina espírita. Sem conhecimento encarnatório desta vida nenhum, sobre reencarnação, sobre vida após a morte, sobre um entendimento maior de evolução para cada um deles, nosso tão querido Allan Kardec começou a fazer a pesquisa sobre o entendimento do mundo dos espíritos, organizando todo o seu conhecimento e a sua estrutura com apoio do mundo espiritual. No início de seus trabalhos, vinha um espírito, através das reuniões mediúnicas, que falou para os companheiros que ele iria se afastar para que viessem espíritos mais evoluídos. Só que antes desse fato, vários espíritos começaram a se manifestar por alguns médiuns. E surgiu um questionamento muito grande ao nosso tão querido professor Rivail sobre a reencarnação. Alguns espíritos se manifestavam dizendo que não havia reencarnação. E Kardec ficou com aquele questionamento de não entender: havia
ou não havia a reencarnação? Professor Rivail, um homem da ciência, didático, conhecedor profundo da pedagogia, das línguas, da humanidade, começou a entender que nem sempre os espíritos que faziam as manifestações eram espíritos bons e espíritos evoluídos. Como já havia entendimento sobre várias questões e partindo do princípio do o que é Deus, esses espíritos que falavam que não existia a reencarnação, Kardec começou a questioná-los sobre princípios básicos que já estavam claros em seus pensamentos, que já era de seu entendimento. E esses espíritos caíam em contradições. Kardec começou a identificar que nem todos os espíritos que se manifestavam pelos médiuns eram espíritos superiores, mas sim espíritos iguais a nós que davam a sua opinião. O que são espíritos? A não ser seres humanos desencarnados. Somos nós sem o nosso corpo. Eu desencarnei. Não conheço nada de física quântica. Nada. Eu sei que existe. Vou fazer uma reunião mediúnica. Aproximo-se do médium, começam a falar sobre física quântica. O que eu falar sobre física quântica vai ser verborreia. Eu não tenho conhecimento sobre aquilo. E assim foi feito também na formação da nossa doutrina. Professor Rivail, homem da ciência, usou o método do conhecimento, o método da experimentação, o método da ciência e do bom senso e da razão. A nossa querida doutrina espírita é baseada única e exclusivamente no conhecimento, no estudo, na razão e no bom senso. Não havendo dogmas e questões inquestionáveis. Não havendo momentos aos quais nós podemos ter dúvidas. Podemos ter coisas que não temos o entendimento ainda para ter o conhecimento. Mas quando pegamos o Livro dos Espíritos e na sua sequência pegamos o Livro dos Médiuns com todas as perguntas e todos os esclarecimentos, vemos o quão abençoada é essa nossa doutrina espírita. Nós, espíritas, nós, aprendizes de espíritas, nós, simpatizantes da doutrina espírita, temos que ler e estudar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Nas questões colocadas aqui pelo nosso tão querido Allan Kardec, falando das distinções entre os bons e os maus espíritos, temos a ciência de que o espírito, para ser um espírito evoluído, ele tem que ser igual a um pássaro, a ter duas grandes asas. A asa da intelectualidade e a asa da moral. Um pássaro
não voa somente com uma asa. Ele necessita ter o equilíbrio entre essas duas asas. No livro Libertação, de André Luiz, a literatura de André Luiz, pela psicografia do nosso tão querido Francisco Cândido Xavier, nos relata um caso de um Papa, Gregório, que era um Papa muito inteligente, com uma capacidade intelectual fora da sua época, organiza vários feitos da Igreja Católica, organiza vários feitos da nossa sociedade, inteligentíssimo, mas que lhe faltava o principal. Faltava-lhe o amor, faltava-lhe a moral, faltava-lhe o carinho. Papa Gregório, todos nós conhecemos e o seguimos, porque o nosso calendário é o calendário gregoriano, desenvolvido por Gregório. Gregório tinha uma capacidade de gestão administrativa e financeira que começou a perceber na formação da Igreja Católica que a Igreja precisava ter terras. A Igreja precisava ser dona de terras para se desenvolver. E assim o foi feito. Eu, durante a minha vida profissional inicial, começando a trabalhar no centro do Rio de Janeiro, descobri que metade do centro da cidade ou pertencia à Igreja dos Capuchinhos, ou pertencia ao Mosteiro de São Bento. Toda aquela região ali pertence à Igreja. A Igreja é dona das terras. Gestão, administração, financeiro. Olha a asa da inteligência. Agora, a asa da moral. Era um espírito evoluído? Não. Porque não conseguia ver a asa da moral como um benefício para o seu desenvolvimento. Muitas das vezes, via o perdão, o amor, a caridade como uma fraqueza maior. Exemplo nós tivemos com o nosso Cristo. Jesus foi anunciado há mais de 2000 anos antes de nascer, a chegada do Messias, a chegada daquele que iria libertar o povo da ignorância, do sofrimento e da dor. O povo judeu ainda está esperando a chegada desse Messias por não ter aceitado Jesus e principalmente por ele ter nascido numa manjedoura, por ele ter nascido de uma família de escravo, por ele ter nascido de uma família pobre. Achavam que o Salvador viria como um rei, como um guerreiro, como aquele que ia chegar e libertar os que estavam aprisionados. Jesus veio nos trazer o amor. Jesus veio nos trazer a caridade. Jesus veio nos trazer o nosso desenvolvimento do nosso coração. As palavras do Cristo são palavras de reconforto para a nossa alma, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Não palavras de guerras,
palavras de conquistas, mas a conquista interior de cada um de nós. A nossa luta não é contra o semelhante, não é contra o meu companheiro ou a minha companheira. A nossa luta é interna. A minha briga é o Leonardo contra o Leonardo. Eu vencer o homem velho que existe dentro de mim, que não quer a mudança, que quer permanecer parado, que não aceita a boa nova, aquele que quer ficar com suas atitudes e pensamentos errôneos, ainda na zona de conforto que cada um pode permanecer. Deus é tão bom e misericordioso com cada um de nós, que Ele nos dá o livre-arbítrio. Nenhum espírito interfere no nosso livre-arbítrio. Eu posso ter a vontade de me modificar, eu posso ter o desejo de melhorar, mas se eu não o fizer, de nada adianta. Primeiro, o estudo, depois a prática, e quando percebemos, já somos seres humanos renovados, com ideias novas, com pensamentos renovados, com atitudes renovadas. Só assim conseguiremos nos desvencilhar da matéria. O ouro brilha para os tolos, porque nós estamos aqui na terra não para ter, nós estamos aqui na terra para ser, porque a única coisa que nós levamos da encarnação é o que nós somos, não o que nós temos. A distinção da vida eterna, o conhecimento da reencarnação, um dos princípios básicos da doutrina espírita, vem nos mostrar o quanto Deus é bom e é justo com cada um de nós. Vamos relembrar um pouquinho. Somos espíritos imortais. Fomos criados simples e ignorantes. Não sei quanto tempo eu tenho de vida espiritual. 1000 anos, 2000, 3000, 200.000, não me interessa. Mas eu sei que o meu passado, eu não fui tão bom quanto eu tento ser hoje. Ah, Léo, como é que você tem certeza disso? Pelas minhas tendências. Por ainda, às vezes, sentir iludido pelo brilho do ouro. Por ainda ter a ilusão de achar que coisas materiais vão me elevar mais do que coisas espirituais. Eu gosto de fazer uma brincadeirinha, que outro dia eu descobri isso com a minha filha. Eu odeio dormir com mosquito no ouvido, né? Então já comprei aquele aparelho eletrônico, já botei Baygon que vai apitando de toda hora, aquela pastilhinha, nada adiantava. Aí eu descobri a danada da raquete elétrica. Falei, caramba, isso é uma maravilha. Porque aí eu vou, na certeza, né? Vou lá e pego o bichinho. Só que eu comecei a perceber que eu matava o danadinho do bichinho que me incomodava à noite para dormir, e eu tinha um momento de crueldade com esse bichinho. O que eu fazia? A raquete sempre bem carregada, pegava o mosquitinho e ele ficava queimando na raquete. Ficava assim, tss, aquela sensação me dava um prazer.
falava, te peguei. Só que eu não só matei o mosquitinho, eu matei e queimei ele. Hoje, eu sinto prazer com o mosquitinho. Sai até a fumacinha, fica aquele cheirinho de mosquito queimado. Parei, pensei, falei, Senhor, por que que isto está me dando prazer? A tortura? Não basta só eliminar o inseto? Tenho que ter a crueldade? Se hoje eu sinto e tento controlar este prazer, o que será que eu estava fazendo há 2000 anos atrás? O que será que eu estava fazendo como espírito imortal há 4000 anos atrás, onde quase não existiam nem as leis humanas, em que as pessoas poderiam fazer o que quisessem? Será que eu não estava torturando? Será que eu não estava tendo prazer em decepar, cortar a cabeça, destruir, queimar a clã ou a aldeia do meu inimigo? Com certeza. Com certeza, eu não era um espírito bom. Com certeza, eu não vivia com o Evangelho. Com certeza, eu fiz muita coisa errada. Mas eu não consigo modificar o meu passado. A gente não muda o pretérito, mas eu consigo melhorar o meu presente e modificar o meu futuro. Nós vivemos numa grande conta corrente da vida, aonde temos débitos e créditos. Somos espíritos muito mais devedores do que creditários. Mas Deus é tão bom com a gente, que Ele, quando nós reencarnamos, Ele nos dá a bênção do esquecimento. Bênção essa que faz com que nós não ficamos presos em nossos passados cruéis, que não éramos espíritos bons ou pessoas boas. Assim, desta mesma maneira que nós enxergamos e precisamos ver a reencarnação, nós temos que ter o crivo da inteligência, da razão e do bom senso para distinguirmos os espíritos bons e os espíritos maus. Durante o início do meu trabalho mediúnico, a mediunidade começou a florar de uma maneira muito grande. A minha família é toda ela de espírita, né? Sou a terceira geração de espíritas. Meus avós eram espíritas, minha mãe era espírita e eu sou espírita. Não é mérito nenhum isso. Eu vejo até como demérito, né? Que tinha que aprender a doutrina espírita de qualquer jeito. Não dava, eu podia até não ligar para a doutrina espírita, mas chegando lá em cima eu nunca poderia falar que eu não sabia, porque já veio desde a barriga da minha mãe e da minha mãe e da minha avó, né? E no início de trabalho mediúnico, a mediunidade aflorando muito forte, eu comecei a ter alguns desdobramentos, a vidência estava muito aflorada, e me interessei para ir num terreiro de Umbanda, por nunca ter ido. E conversando com meu irmão, e meu irmão falava assim, olha, você vai se dar mal, não vai. Não vai, que não é legal. E eu, curioso, novo, 17, 18 anos, mais ou menos,
Fui perto de casa, eu morava no Jabur, fui no Marco 6, que diziam que era um terreiro organizado. Nunca tinha ido, cheguei numa casazinha simples, haviam 2 fileiras de banco de madeira fazendo um U, e no meio uma cadeira grande com um encosto alto. Sentei no banco, fiquei ali quietinho, observando. Teve as manifestações mediúnicas, as pessoas dançando, e criança, aquelas manifestações. Não. Falei, é isso? Não me acrescentou nada. Fui única e exclusivamente por curiosidade. Aí está meu erro. Curiosidade para quê? Para que você vai se meter lá, Léo? Está curioso, filhinho? Vai estudar. Fui no terreiro de Umbanda. Acabou aquela... Parecia uma atividade folclórica, né? Eu vendo de fora, espíritos se manifestando, jogando no chão, com criança, com isso, cantando, aquela roda, aquela coisa toda. Acabou-se aquela apresentação. Médiuns, eram médiuns. Você percebia que eram médiuns ali. E saíram do recinto, entrou um senhor de idade, sentou na cadeira que estava no alto, e uma pessoa começou a falar uma pregação, assim, a apresentação de folclórica ficou uns 40 minutos, a pregação durou 5. E as pessoas começaram a sair, eu não tinha nem percebido que tinha acabado. Porque eles não faziam, a gente está acostumado com prece inicial, com oração, com prece final, e lá não teve isso. E esse banco que eu estava sentado, era exatamente para consulta com o preto velho do terreiro de Umbanda. E eu era o primeiro. Não sabia. Quando acabou aquilo ali, ele me chamou, e ele fez uma pregação antes de 5 minutos, falando como um preto velho. Ele me aproximou-se, falou, chega mais perto de mim, se acomoda aqui. Eu abaixei a cabeça, ele virou para mim e falou normal. A próxima vez que você vier aqui, eu não vou deixar você sair. Você é da falange do Herman. Nunca mais coloque o pé aqui dentro. Me senti o pior das criaturas, envergonhado, como se tivesse traído um companheiro, como se tivesse feito uma coisa assim. Eu falei, meu Deus do céu, cara, como é que eu pude ter a capacidade de fazer isso? No dia seguinte, trabalho no Leon Denis, na sala do Dr. Herman, iniciamos o trabalho do passe de cura, o Dr. Herman faz a avaliação, me chama num canto, satisfez a sua curiosidade? Olha, foi a maior surra que eu tomei na minha vida. A maior surra. Eu nunca senti tanta vergonha do Leonardo como eu me senti naquele dia e no dia posterior. Primeiro, por que eu fui lá? Qual a finalidade? Qual o propósito? E depois ainda conversei com o nosso amigo e falei, mas era um preto velho, não era? Ele não falou comigo como um preto velho, eu não conseguia entender. E ele me falou, para aqueles que estavam ali, ele precisa ser o preto velho, passar as orientações. A sua pregação antes nem existia, já está 5 minutos, ele está tentando aumentar de 10 para 15 os estudos. Era um espírito mau? Não, mas era um espírito que estava ali para fazer aquele trabalho. E que não me acrescentou em nada, só me fez sentir vergonha da minha atitude, por não ter
a firmeza no meu pensamento, por não ter o propósito da nossa vida. Nós viemos aqui na Terra com um propósito, com uma finalidade, com um objetivo. Ninguém reencarna com passaporte para passearmos. Nós reencarnamos com carteira de trabalho para trabalharmos, porque nós temos muito mais débitos do que créditos, e só conseguimos pagar o nosso débito com o trabalho no bem. Eu não consigo modificar o que eu fiz no passado, mas eu consigo me melhorar e ajudar as pessoas. Eu consigo entender o que eu sou como ser humano, como um espírito reencarnado, falido e falível, mas que a doutrina espírita nos ajuda e nos esclarece para que possamos seguir junto com Kardec e com Jesus. Somente assim conseguimos vencermos a nós mesmos. Não existe mágica, não existe fantasia, não existe a varinha do Harry Potter. Existe o estudo e o trabalho. Somente através do estudo e do trabalho nós conseguimos nos modificarmos. A nossa responsabilidade é o que nós estamos fazendo com a nossa vida. O que eu faço com a minha reencarnação? Esse corpo é um empréstimo divino. Deus nos fornece o corpo material para nós desenvolvermos a nossa moral e a nossa inteligência. Existem bons e maus espíritos. Porque existem bons e maus seres humanos. Os espíritos nada são do que nós sem o nosso corpo. Já temos a capacidade e o conhecimento de discernimento sobre este assunto. Os espíritos superiores não nos impõem o que nós devemos fazer. Os espíritos superiores nos orientam qual caminho nós devemos seguir. Os espíritos inferiores nos colocam obrigações que devemos fazer. Os espíritos inferiores nos falam de quem nos ama e quem não nos ama. Esse fato é tão interessante. Quando a minha mãe faleceu, eu tenho uma tia que ela é espiritualista, né? E todo mundo na família fala que ela é a totoca da família, né? Porque ela é, tadinha, é uma pessoa boa, mas completamente confusa. E ela conversando comigo, falando, não, meu filho, você tem que ir no lugar tal, é um médium sensacional, é uma coisa... Aí eu comecei a conversar com ela, eu falei, tia, mas como é que é lá? Não, ele cobra só uma ajuda. Eu falei, opa, peraí. Médium que cobra, eu já estou fora. Aí ela virou para mim assim, mas você está sem dinheiro? Eu falei, não, não é que eu esteja sem dinheiro. Porque eu tenho o conhecimento e dentro de mim, que se alguém está cobrando alguma coisa que não lhe pertence, não é sua, não é uma pessoa direita e digna. Porque a mediunidade é uma dádiva de Deus. Se ele tem um espírito ali bom, o espírito bom não vai cobrar, não vai fazer. Mas ela me perturbou. Você vai comigo? Aí eu falei, meu Deus, lembrei do danado do centro de Umbanda que eu fui. Aí eu falei, eu não vou.
Eu cedi e fui. Só que eu cedi e fui, já sabendo que eu ia, até para orientar a ela como dever proceder. E o espírito era um rapaz novo, sentou-se numa mesa junto com a gente e começou a falar um monte de coisa. E ele percebeu que eu não estava acreditando no que ele estava falando. E ele falou para mim: você não acredita em nada que eu falo? Aí eu falei: meu querido, não é que eu não acredite, mas assim, eu não vejo fundamento no que você está falando. Primeiro ele falou de um trabalho, falou assim: você tem no seu trabalho uma pessoa que é muito inimiga sua. Eu trabalhava com 150 pessoas. Não era todo mundo que gostava de mim. Não era todo mundo. Jesus não agradou a todos, quem sou eu para agradar? E ele chegou para mim e falou assim: um dos seus irmãos é uma cobra na sua vida. Eu tenho 2 irmãos do coração e tinha um irmão de sangue. Amo meus irmãos. Não tenho problema com nenhum deles. Saí dali, fiz uma oração, fiz uma prece pelo aquele espírito, falei para o espírito que eu respeitava o seu trabalho, mesmo não concordando. E, voltando de carro, conversando com a minha tia. E ela vira para mim e fala assim: viu como ele é maravilhoso? Aí eu falei: tia, o ouro só brilha para os tolos. Eu não concordo com o espírito, primeiro, que cobre, e segundo, que faça as determinações de datas, de que vai acontecer, que o ano tal vai acontecer isto, que o ano tal vai acontecer aquilo. Então, nós temos que usar o crivo que Kardec nos ensina: a razão e o bom senso. Se a gente se deixar se iludir pelas palavras doces e palavras afáveis, palavras que vão satisfazer o meu desejo, que não são desejos nobres ou reais, essas palavras são nada mais que palavras ao vento, porque não vão nos atingir ao nosso conhecimento e ao nosso sentimento. Era um espírito que estava ali com aquele médium? Com certeza. Ele tinha mediunidade? Com certeza. Agora, será que ele tinha a moral? Será que ele tem o conhecimento doutrinário? Será que ele tem a finalidade e o propósito dos bons espíritos de ajudar, de orientar, de nos mostrar o caminho e como nós devemos seguir em nossa vida? Não. Mediunidade não é uma invenção do nosso querido Allan Kardec. Mediunidade existe há vários tempos. Antigamente se chamavam profetas. Hoje se chamam médiuns. Em alguns lugares se chamam curandeiros. E assim vai por várias nomenclaturas. Mas nós, com o conhecimento da doutrina espírita, com o conhecimento que o nosso tão querido Allan Kardec trouxe através do Livro dos Espíritos e continuamente pelo Livro dos Médiuns, nós temos a capacidade de discernir a característica e a evolução de um espírito. Questionamento temos que ter sempre sobre todas as mensagens, todos os fatos. Nunca me esqueço, uma vez acompanhando minha mãe e uma companheira da USERJ, fomos a um centro espírita em que se apresentou um médium
Era um centro espírita muito antigo, muito antigo, que estava caindo, estava se definhando, as pessoas morriam e não davam continuidade. E chegou-se esse médium no centro com cartão de médium. Característica de cartão pessoal: eu sou médium psicográfico, recebo espírito tal, recebo isso. E uma companheira da minha mãe chamou assim: Lúcia, vamos lá. E minha mãe chamou uma amiga da UZERJ, fomos junto lá. Eu era jovem, fui junto também. Fizeram uma palestra, a palestra até foi muito boa. No final da palestra veio a comunicação do espírito. E esse espírito abriu, para quem estava visitando, o diálogo, né? E minha mãe já estava se quicando na cadeira lá, querendo falar. Quando o espírito abriu o diálogo, ela perguntou para o espírito assim: você veio de Nazaré? E o espírito virou para ela e falou assim: não, eu vim de Garanhuns, da Paraíba. Mas você se anuncia com o nome de Jesus. E ele fala, Jesus de Silveira Cordeiro. Era um espírito que na encarnação passada tinha o nome de Jesus, estava perante aquele centro. O médium era médium, mas não tinha moral, e as comunicações deles eram sempre de datas, de horários, de momentos, que no dia tal vai acontecer isso, que em 2036, eram comunicações assim que a gente percebia que não era um espírito, muito menos da escola de Jesus para fazer aquilo. E no final, ele ainda soltou uma piadinha falando assim: mas ninguém perguntou meu sobrenome. Aí a gente vê, ninguém se achava na capacidade de questionar aquele médium e aquele espírito. Mas através da sua obra, através da sua mensagem, através do sentido que ele dava sobre as suas comunicações, a gente conseguia perceber exatamente o grau de evolução daquele espírito. Era um espírito culto? Era. Tinha uma inteligência? Tinha. Mas não tinha-lhe a moral. Aí nós vemos o quão abençoada é a nossa doutrina espírita. Doutrina espírita que sempre faz com que nós desenvolvamos o nosso bom senso, a nossa razão e o nosso conhecimento para a espiritualidade amiga. Assim, seguimos, caros companheiros, o propósito que nós temos para evoluirmos, para vencermos o homem velho que existe dentro de cada um de nós e desenvolvermos este homem novo, ao qual não ficamos mais apegados às coisas materiais. Nos preocupamos mais em dominarmos as nossas más inclinações e as nossas más tendências. Deus é muito bom e misericordioso com cada um de nós. Nos dá ferramentas para que possamos seguir em nossa vida com o amparo da espiritualidade e dos amigos espirituais. Nos dá a chance de estudarmos, de aprendermos, de termos uma casa séria, aonde podemos nos desenvolver não só a nossa mediunidade, mas nos desenvolvermos como seres humanos melhores do que nós fomos no passado. E assim, junto com o nosso tão querido Allan Kardec, junto com a nossa tão querida doutrina espírita, devemos seguir a nossa existência para que possamos um dia sermos espíritos evoluídos e ajudarmos
aos nossos semelhantes. Que assim seja. Agradecemos ao nosso companheiro Léo pelo seu estudo e agora nós vamos solicitar aos nossos companheiros médios que possam se posicionar para o momento do passe. E nós outros que nos encontramos em nossas casas, da mesma maneira podemos nos posicionar e pedir a ajuda dos bons espíritos trabalhadores da área do Cristo para que possamos receber o passe espiritual de acordo com as nossas necessidades. Querido Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, para, neste momento do passe, te pedimos que nos acolhas, pedimos que nos medique, pedimos que os bons espíritos, através das mãos amorosas dos médios, possam nos trazer os fluidos adequados para o nosso bem-estar físico, moral e espiritual. E em Teu nome, Mestre Jesus, médico de nossas almas, em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, solicitamos a permissão para darmos início ao momento do passe. Graças a Deus. Nosso querido irmão Léo, em sua explanação, ele mencionou a primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus, em sua infinita bondade, amor e a sua onipotência, Ele está atento a qualquer folha que caia de uma árvore, assim como Ele está atento a todos os nossos comportamentos. Nada lhe passa desapercebido. Deus consola os humildes, os aflitos. Por intermédio do nosso Mestre Jesus, somos amparados. Por intermédio do nosso Mestre Jesus, recebemos os ensinamentos e os mandamentos do nosso Pai. Por intermédio do nosso Mestre Jesus, aqui estamos, nesta casa de amor, sendo também amparados pela espiritualidade amiga, que nos traz os fluidos, que nos traz as energias. É necessário que possamos, todas as manhãs, todas as noites, fazermos nossas preces. O devotamento e a abnegação nos faz entender que Deus jamais deixará seu filho desamparado. Que possamos, assim, estar sempre voltados para o pensamento a Deus, para o pensamento ao nosso Mestre Jesus. Seja essa espiritualidade a nossa companhia nesta casa e onde estivermos. Graças a Deus.
Vamos agora passar para o segundo momento, né? Dando continuação, que é a mensagem do plano espiritual. Paz a todos. Que todos vocês tenham a consciência de que o momento é de atribulações e crise. E de que são nesses momentos que muitos caem em provações e chegam a acreditar. E pela falta de conhecimento, se sentem fracassados, sem ânimo, sem vontade de levantar. Contudo, quando verem as trevas, os maus espíritos se juntarem ao seu redor, no último instante, verão uma imensa luz que lhes estimularão pelo longo caminho iluminado. No momento em que todos pensarem que não mais se levantarão, serão abençoados, encorajados para seguirem, para vencerem as trevas que vos cercam. Não pensem que caminham sozinhos em meio a tantas desordens. Jamais o Criador, o Pai de amor, deixa seus filhos sozinhos, ao relento, desamparados. Ele sabe quem são aqueles a quem confiou o serviço, o trabalho de amor ao próximo na terra. No momento em que se encontram, muitos acham que apenas resta a perda, a solidão, o vazio eterno, o desespero e a escuridão, esquecendo que são filhos de Deus, esquecendo que se comprometeram com os trabalhos e que se comprometeram com a divindade em trabalhar e jamais desistir do que foram preparados, orientados a fazer quando estiverem prontos na terra. E esquecendo-se de tudo, mesmo na beira da morte, verão que alguém lhes estenderá as mãos. Então, ao respirarem, já na beira da loucura, terão alguém com as mãos estendidas, os segurando e lembrando que lhes foram confiados, aos trabalhos que terão que ser apresentados quando na pátria celestial retornarem. Nós tivemos a consciência de que éramos trabalhadores e que não podíamos mais falhar, não podíamos mais cair, porque sabíamos que seríamos julgados por aqueles que deixamos ao relento e que também seríamos perseguidos por aqueles que um dia, outrora,
também foram perseguidos, humilhados, escorraçados por nós. Em algum momento, também tivemos a certeza de que fomos homens, que muito erramos, no instante em que surgiam pensamentos dolorosos, causados pelo que fizemos, pedimos ao Pai de amor que nos mandassem os bons irmãos, para que nos auxiliassem nos devidos e árduos trabalhos. Ainda temos lembranças de como é gratificante termos a consciência do serviço, do dever cumprido. E agora somos designados a encorajar vocês para que possam cumprir com os deveres e serviços que a vocês foram confiados. Nós também nos assustamos muitas das vezes com tanta ignorância ainda nos homens, com a falta do Cristo. Vocês que se preparam para o trabalho de amor, não esqueçam das regras da casa, dos estudos, da disciplina. Todos nós fomos disciplinados para que pudéssemos alcançar o objetivo, tendo paz de espírito, a paz quando deixarmos o corpo grosseiro. Meus amados, façam por onde, para que no momento do desenlace não caiam em perturbação, em momento de escuridão. Façam por onde, para que não sejam atormentados por perseguidores do além. Que todos tenham a lembrança que devem, assim como nós, seguir o Cristo, o Nazareno, Filho de Deus, o Pai de amor, e que ao retornarem ao verdadeiro lar, não sejam presos pelas sombras da consciência. Enquanto caminharem e trabalharem para o Cristo, todos vocês leiam e releiam o livro Os Mensageiros, ditado pelo nosso irmão André Luiz. Façam preces por nós, por esse irmão que muito nos ajudou e ajuda nas esferas terrenas. Nessa obra verão que muitas almas são arrastadas, e para que não venham a chorar amargamente, nós somos designados a auxiliar e orientar vocês. Nós choramos ao vermos um irmão trabalhador como nós cair no abismo das loucuras que fez e compartilhou enquanto encarnado, caminhando, falando do Pai, falando do Cristo. Que todos sejam cristãos e não médiuns falidos por vaidade, por orgulho ou por apenas exigirem que homens
o sigam. Vocês que hoje têm obrigações de ensinar o que o Cristo disse, de falar do Cristo, que mostrem a todos, que lhes procurem que existe uma doutrina que esclarece os homens e que quando há um ensinamento, há um esclarecimento necessário para que não venham a chorar por longos dias ou até anos de arrependimentos do que cometeu. E muitas vezes são levados pelas sombras do abismo da consciência. Pedimos entendimento, paz e muito amor. Pedimos também que sigam o Cristo, que saibam que a deserção cresce entre os povos encarnados e com isso muitos se apavoram por não saberem o que fazer e como fazer. Elevem seus pensamentos, buscando a ajuda do plano maior. Peçam sabedoria divina. Sejam disciplinados, sem terem medo de falar do Cristo, de falar de Kardec. Sejam firmes em seus ensinamentos, Jesus e Kardec. Disciplina, disciplina, disciplina. E verão que o bom trabalhador não foge das regras e das disciplinas que são impostas a todos nós. Trabalhamos porque somos disciplinados e não fugimos da doutrina de Jesus, das leis de Deus. Que sigam Jesus. Paz a todos vocês. Um irmão trabalhador do Cristo. Lembrem-se de que são instrumentos, que são auxiliados e direcionados. São como nós. Não fazemos o que queremos. Também seguimos regras. As ordens vêm do mais alto, do Cristo. Querido Jesus, nossos corações se enchem de alegria e de gratidão pelos momentos que tivemos aqui nesta casa. Ajuda-nos, Senhor, a seguir as orientações que nos chegam. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Agradecemos profundamente ao nosso companheiro altivo e a todos esses bons espíritos que aqui se encontram na coluna do nosso SEAP, essa casa de amor. Agradecemos e agradecemos sempre. Agradecemos a Deus nosso Pai, que nos dá tantas oportunidades. E em teu nome, Pai de amor e de bondade, que nos criastes por amor e para o imenso amor, é a ti que solicitamos a permissão para darmos encerrada a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.